Bom, aparentemente eu fui incumbido com a responsabilidade de apresentar todos os nossos convidados, então aqui vai. Hoje a gente está com a Nath Vasconcelos. Nath, obrigado por aceitar o convite de vir aqui conversar com a gente. É muito, muito especial ter você com a gente. A Nath, ela é consultora de inovação, faz 15 anos de experiência nacional e internacional. Um dos principais motivos da gente ter chamado ela para esse episódio hoje, que a gente está falando bastante de internacionalização de carreira e internacionalização de empresas, que é mais a praia dela. E muito especial porque a Nath é sócia aqui do I'm No Economist, e que ajudou a gente nesse último ano, principalmente, a chegar onde a gente está. E me apresentar ao Bruno, inclusive. Então, estou muito feliz de ter você aqui, Nath. Agora, fala aí pra gente, como que está o tempo em Lisboa? Obrigada, Léo. Eu também estou super feliz aqui. Eu acho que esse encontro de vocês dois foi uma ótima surpresa para mim de ver, enfim, como as coisas têm caminhado. Fiquei realmente muito feliz. Bom, então, eu sou de Brasília, moro em Lisboa já há quase 3 anos e acho que essa jornada teve uma jornada de autodescobrimento aí muito forte. E, enfim, acho que muito da área que eu tenho navegado é muito do fato de eu estar fora do Brasil também e de eu ter mergulhado um pouquinho mais nisso. Então, acho que essa visão que eu trago é muito da experiência que eu passei e de todo esse cenário que eu acabei me envolvendo. Então, acho que é muito nesse sentido. Nice. O Bruno tinha uma pergunta aqui antes da gente começar a gravar. Quer falar, Bruno? A gente sempre pergunta no off para os convidados, só que hoje a gente tem que se apurar um pouco, que é, Nath, tem alguma coisa que a gente não pode te perguntar? Acho que é isso, assim. Acho que perguntar se eu sei de alguma coisa, porque eu, sendo muito sincera, não sei se eu sei de alguma coisa, né? Então, eu não sei se alguém sabe do que tá falando. Então, acho que é muito nesse sentido, assim. Se eu tenho certeza, se eu tenho clareza sobre aquilo que eu falo, então é muito. Minha resposta já seria não, mas então, já perguntou, já falei, tá tudo certo. Ela já se enquadra bem no primeiro requisito para vir nesse podcast, que é não se preparar. Uhum, É tudo de cabeça, é tudo 95% certo, sabe? Essa é a primeira premissa base do que a gente traz aqui. E o resto são histórias, são boas histórias sendo contadas de jeito que cada vez melhoram mais, uhum. entende? E além de agradecer a tua presença, né? Foi tu que me juntou com esse maluco aí, né? Então, aí deu certo, juntou dois caras malucos por algumas coisas em comum. E eu tava até pensando antes de como é que eu conheci a Nath. Foi, claro, eu Aleatório, tive total. também. Foi super aleatório. Mas tu te lembra Lembra? que a gente comentou alguma coisa no LinkedIn? Não, a Nath botou um negócio no LinkedIn que estava se afastando da empresa. Vulgo sendo demitida, provavelmente. E queria fazer coisas novas, algo assim. Acho que era uma decepção que eu e o Léo a gente compartilha muito com essa indústria de inovação. Porque acho que a gente vem muito disso, né? Então, provavelmente deveria ser um desabafo meu e de que, muito nessa linha de que. Eu lembro exatamente o post, Bruno. Que era exatamente de tipo, é tão aliviante ver alguém de peso falando que ele não tem certeza de nada. E que ninguém sabe o futuro e quebrar com essa estrutura. E aí eu lembro que embaixo, logo abaixo, você comentou. Também nem lembro, a gente estava conectado por algum motivo. Mas eu lembro que você comentou e falou assim: eu super entendo, tamo junto, e a gente marcou um papo. Acho que foi muito fluido. Vamos ver o que nós vamos fazer na nossa vida, já que a gente não sabe nada. É, tamo aí ainda, né? Já tem o quê? Uns 2 anos? Um ano, Mais ou pouquinho. menos, mais ou menos. Fazer quase 2 anos já. O que a gente tava, eu tava vendo que a gente tá com quase 20 episódios já de podcast no ar, cara. Surreal. Que era uma coisa que a gente tava falando fazia muito tempo, né, Nath, de fazer, de transformar um pouco mais o conteúdo escrito e distribuir ele em vídeo. E a gente acabou botando o REC uma vez, e acabou dando certo. Foi uma rotina, tá ligado? Aham. Eu acho que aqui hoje a gente tem uma oportunidade fantástica, que é falar um pouquinho de back-office de I'm No Economist. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho de como essa marca evoluiu, de como ela começou, de como ela evoluiu e de como cada um contribuiu. Mas, Nath,
queria que você pudesse falar um pouquinho da tua perspectiva dessa internacionalização para brasileiros. A gente fala muito, né, no off, tipo, de geopolítica, de macroeconomia e tudo mais, e vida pessoal. E como que essas coisas vão se encaixando, né, para que a gente realmente consiga continuar evoluindo como indivíduo e como sociedade no geral. Como sociedade menos, mas mais como indivíduo, né? Acho que é mais o nosso foco. Uhum. E, cara, conta um pouquinho pra gente o que você está fazendo hoje, de onde que surgiu essa oportunidade e como que você tem lidado hoje com essa coisa Lisboa-Brasil, como que você lida com a sua localização atual versus ser imigrante, se você puder contar um pouquinho pra gente. Tá, acho que são muitas temáticas aí, mas vou começar dando um contexto sobre como que eu vim parar aqui, né? Então, como Uhum. eu falei, sou de Brasília, acho que isso define muito quem eu sou, então eu sempre acabo começando muito por isso, porque Brasília, querendo ou não, dentro do cenário Brasil, né? É uma cidade muito mal vista por uma questão. E com muitos preconceitos, né? Por questões políticas, enfim. Então, eu vim de um lado empreendedor e empresarial de Brasília e que é muito pulsante e que é muito importante falar também, porque existe um ecossistema lá acontecendo no Centro-Oeste como um todo e, enfim, eu faço parte dessa origem. Sou formada em design de produto e eu sempre tive um pezinho ali em negócios, em querer olhar como que a gente enxerga, identifica desafios e a gente propõe novas soluções, como a gente cria um mundo melhor. E, então eu tive sempre uma visão muito romântica sobre como a gente constrói o mundo. Eu acho que por isso eu fui parar na inovação, por isso que eu encontrei o Léo na inovação, porque venderam para nossa geração que, enfim, era isso que a gente deveria procurar, a gente ia ser família Visão de futuro, né? Exato. Tipo, essa visão de futuro, de que, putz, com inovação, menos custo, mais eficiência, e só via empreendedorismo e investimento, as Não, coisas vão dar somos certo. família e é colaboração. E assim, sendo muito sincera, assim, eu acho que a gente chegou numa fase de vida que a gente vê que isso Não não é é bem contínuo, assim. né? Não é bem assim. São os incentivos que são mal feitos, né? Eu acho que acho que essa é a coisa que a gente fala bastante entre nós, né? De tipo, putz, cara, beleza, você tá falando de colaboração, mas qual que é o incentivo que você me dá para eu continuar colaborando com você e para esse tema em específico? E aí você vê, né? Tipo, puta, dinheiro não é aquilo tudo, que os caras prometem que vai ser, ou a autonomia que você teria para fazer aquilo, o medo de errar. Tipo, os caras têm um puta medo de errar em inovação. Não dá para entender isso muito bem, né? E aí a gente acabou meio que se rebelando contra isso, né? Sendo sincero. Contra o nome, né? Porque eu acho que. E contra o que era praticado e que ainda é um pouco praticado, mas eu acho que a gente, enquanto valor, a gente ainda acaba olhando para isso, né? A gente ainda quer fazer o mundo melhor, a gente ainda quer colaborar, a gente ainda quer fazer muitas coisas Óbvio. e que são. É muito do que levou a gente até a inovação, mas eu acho que, enfim, vai levar a gente para outros lugares. Então, por isso, né? Então, eu vim para cá, trabalhando para uma consultoria de inovação portuguesa. Vim por conta própria, vim porque eu simplesmente senti a nível pessoal. Não porque te realocaram, mas porque tipo, você era remota e aí você foi individualmente para lá. Escolheu. Eu escolhi vir para cá e não tinha nada a ver com o meu trabalho. Foi cenário pós-pandemia, acho que todo mundo sentiu dentro de si o movimento, né? Então, o meu movimento foi vir para cá. É, trabalhava remoto para o Brasil, no horário do Brasil. Isso foi muito duro, porque em termos normais, em dias normais, são 3 horas de diferença, e quando tem horário de verão, são 4 horas de diferença, o que é um pouco dolorido, né? Eventualmente. Então, todo o meu ciclo social estava no Brasil. Eu já não tinha mais, eu não tinha colegas, então é muito difícil essa adaptação quando você não tem uma rotina ou quando você não cria uma rotina onde o seu trabalho, seus amigos, você tem o escritório, enfim, eu sempre trabalhei, assim, durante esse período eu trabalhava muito de casa, né? E chegou um momento que aquilo já não fazia mais sentido, já não acreditava mais na narrativa da inovação, nessa, né, que a gente comentou, Nessa especificamente, nessa especificamente, e eu decidi migrar, né? Migrar para uma área mais de negócios.
Para mim, eu sempre tive uma Então, visão não só de geografia, mas de área também, né? diária também. E eu Uhum. quis me beneficiar do conhecimento que eu já tinha, que era muito extenso no Brasil. Então, assim, eu acho que foi quase que uma forma de retornar para o Brasil, né, e de devolver o conhecimento que eu tinha adquirido todos os 30 anos, né, que eu tive no Brasil. É, muito de olhar para cá, entender o cenário, entender onde eu estava e quais seriam os potenciais e onde eu poderia cruzar, né, tudo aquilo que eu conhecia lá e aquilo que eu estava começando a conhecer aqui. Então, foi nesse movimento que eu acabei Então, eu entrei na área de negócios. Em paralelo, comecei no I'm No Economist com o Léo, muito por uma sede de querer estudar e de querer realmente reverter o conhecimento que eu tinha, e a gente tinha olhares muito complementares, né, em relação a assuntos E o mesmo. incentivo era o mesmo. Tipo, a gente Ah, continuar aprendendo o que estava errado para a gente talvez tentar consertar, ou talvez tentar se educar para tentar consertar, né? Então acho que foi isso que chamou muito esse vínculo da gente, né? Tipo, de, putz, cara, a gente quer continuar aprendendo porque onde a gente tá, a gente não tá. e eu senti muita barreira. É até interessante, qualquer empresários, artistas que acabam quebrando essa bolha, furando essa bolha do Brasil, eles trazem a mesma narrativa, né? De tipo, eu precisava contextualizar que a gente não falava espanhol, que a gente falava português. Então tinha uma base que eu acho que todo mundo que acaba furando essa bolha, né, do nosso país, a gente precisa contextualizar. Então acho que foi até nessa sede de vamos desvendar um pouquinho que o Brasil tem potencial e deixar um pouquinho essa síndrome de vira-lata, que ainda é muito latente, de lado. Então, acho que foi muito esse foco em comum que a gente tinha e que a gente começou dali, né? A gente partiu muito desse princípio. Bom, atualmente, né? Então, eu acabei realmente investindo nesse lado de negócios, Uhum. muito para uma visão internacional de internacionalização de negócios do Brasil, praticamente para a Europa, muito foco em Portugal, mas na Europa também. Então, eu já fui BizDev. Como é que é em português isso? Agora me fugiu. Desenvolvedor de negócio mesmo, é Desenvolvedor de tipo. negócios. Desenvolvedor de negócios de duas empresas, né? E que para mim foi incrível. Eram ambas de empresas de tecnologia, só que ambas tinham uma experiência com internacionalização muito distinta. Uma não tinha se preparado nenhum, ela veio provavelmente porque era um hype e porque queria ter isso no currículo e enfrentou todas as dificuldades e tanto é que não deu certo, né? Teve investimento, enfim. E a outra tinha estudado por anos qual mercado ela ia entrar e tinha um conhecimento muito claro e muito estruturado sobre aquilo que eles queriam, com objetivos muito claros, então foi muito mais suave, tinha muito mais caminhos, sabe? Assim, você via a preparação realmente dessas duas empresas. Hoje também eu lidero a área de negócios de uma instituição que faz parte do ecossistema de inovação de impacto aqui em Lisboa. E também sou consultora da PEX, que é a instituição de exportação, instituição de exportação do Brasil. E sou contratada como consultora de marketing digital, muito olhando também para o posicionamento e inserção em novos mercados estrangeiros. Então é isso, é um pouco extenso, é um pouco não linear, né? Como nós três aqui possuímos um currículo super não linear, mas Nem eu acho que fala. é isso que acaba trazendo as referências e é isso que acaba ajudando a construir novas oportunidades de negócio e criar conexões, enfim, para continuar, né? Avançando. Ah, Quanto o tema inicial que a gente comentou ali, de incerteza, o quanto isso foi chocante ou não para ti nessa ida, principalmente na chegada, né? Eu morei em Lisboa já também, e a gente vai achando que é fácil e não é, sabe? E qual é que é o impacto disso que tu tem, assim, mais latente, que seja até hoje, por exemplo, da tua internacionalização da empresa Natália Vasconcelos? Acho que tem muito estar aberto ao aprendizado é, e arriscar, eu diria que é
é um skill muito bom para qualquer E, cenário. e subvalorizado, assim, a galera não entende É. o quanto que você precisa fazer de força intelectual e emocional para você tomar risco. E preparo, assim, tipo, é muito subestimado o skill de, cara, capacidade de tomada de risco. As pessoas não entendem. E não entendem e acabam por não fazer, por não entender. Então, tipo, o cara ou a moça, ele pensa que, tipo, tudo que pode dar errado, mas ele não se prepara para dar certo. Eu tenho essa sensação, tipo, cara, se der certo vai ser assim, assim, assado. E o errado, ele sabe, e aí toma muito mais força do que o que pode dar certo. Essa é a sensação que eu tenho. Não sei se você teve essa mesma sensação do porquê que é tão subvalorizados. Total, e não deixar isso te paralisar, né? Então eu acho que é isso, é ter coragem. Vai dar errado, vai dar certo, sabe? As coisas vai continuar andando, a coisa vai continuar em movimento. Eu acho que é muito nesse sentido. É engraçado, até eu atendi recentemente uma empresária que acabou sendo selecionada por um desses programas de internacionalização e ela não tinha CNPJ. Mas ela passou por todo o processo. Ela teve todas as consultorias, ela veio para Lisboa, ela, sabe assim, imagina a quantidade de informação que ela coletou de uma empresária que não tem um CNPJ, que não tem a formalização, sabe? Isso não quer dizer que você jogou, assim, que não, você vai parar aqui, não vai continuar, mas olha o quão longe ela foi, mesmo não tendo algo que a gente considere, que as instituições consideram básico, como sendo abrir um CNPJ, por, enfim, diversas razões. Mas, e eu falei pra ela, falei, olha, não fica, porque ela tava chateada, porque ela ficou travada num processo, porque ela não tinha o CNPJ. Uhum. E eu falei, fica tranquila, todo o conhecimento que você adquiriu, vindo pra cá pessoalmente, toda a conexão que você fez, todas as sessões que a gente teve em conjunto, cara, isso é aprendizado seu. Você já tá um pouquinho mais à frente. Na próxima, você já vai estar um pouquinho mais à frente. Então, até te respondendo, Bruno, sendo mais direta nesse sentido, eu acho que eu não deixei a incerteza me paralisar. Eu dei uns tapinha na cara, vim e é isso. E isso melhorou a minha skill de improviso. Então, acho que hoje em dia eu improviso muito mais. Eu consigo sustentar o improviso. Eu acho que isso é muito bom. Acho que vem com a idade também. E, cara, ninguém sabe de nada. Eu olho, Cara, eu olho exato. tantos Ninguém é outros adulto. speakers Ninguém de é adulto. evento, tipo, falando aí, os altos executivos. Eu falei, meu querido, você não sabe o que você está falando, porque o futuro vai ser isso, o futuro vai ser aquilo. Não sabe. Não, exato. Você A pode última. trabalhar, vivenciar e, enfim, conversar com as pessoas, amenizar, mas Ah. é isso, né? E ninguém é sincero nessas paradas também, eu sinto isso. O gênero autobiografia nasceu com Santo Agostinho em Confissões, então logo nasceu, morreu. Porque nenhuma outra autobiografia é tão confessional quanto essa. Os caras vêm mentindo pra gente faz, sei lá, uns 500 anos que a vida foi assim ou assada, e a gente acredita nessa baboseira. Eu acho que tem muito disso também. Acho que as pessoas não são, tipo, não têm tão claro assim o que elas, quem elas são e o que elas podem fazer. Eu acho que a gente precisa viver com isso, de tipo. Acho que é um problema que eu tenho também, sabia? De tipo, putz, eu fico muito inseguro às vezes de falar, cara, eu sei fazer uma parada. E aí eu acabo falando que eu sei fazer porque é um curso de aprender a fazer aquela parada, sabe? E eu aí no final eu acabo aprendendo e aplicando e, putz, tendo razoável sucesso em mais da Mas aí metade. tu vai ver, tu cobrou muito menos que tu poderia cobrar. Exato. Aí eu acho que tem algumas coisas assim também. Mas no Cara, próximo ele Me pede, né? aconteceu. Não perde, não perde. Me aconteceu agora esse mês, inclusive. ó, Mas eu sou da teoria também, cara, tipo, ok, já fui a Portugal, já fui a Espanha, em relação aos Estados Unidos diretos, que se tu firma um pouco a dividida e tu te mantém constante com os dois pés no chão e faz qualquer forcinha, o gringo cede pra ti. é, Só que a gente não tem essa. Claro, eu acho que tu acho que talvez o tem que ser um pouco.
O Tu americano. tem que ser. É, mas aí tu fala pra ele que tu não vai fazer. Aí tu vai falar que vai deixar ele na mão. É, Ou tu já conta uma história que ele não vai conseguir fazer sem a tua pessoa. Enfim, tu argumenta. Porque às vezes falta muito a gente argumentar, ter essa própria convicção, mesmo que de forma 95%, 80% certa, nos falta argumentar. E sim, ó, ok, então se não vai ser isso, não vai ser. Não é porque tu tem a tua moeda vale 5 vezes mais que a minha, não é porque isso e aquilo. Sabe, eu acho que falta um pouco pra gente isso. e tem estudo disso. Lembra, Nath, que a gente fez aquele estudo do Sul Global versus Norte Nossa, Global? foi em cheio, Léo. Vai. Esse estudo é Cara, incrível. eu acredito muito nisso como uma coisa que não vai dar pra gente mudar, mas que dá pra gente aproveitar muito bem, assim. Então, o estudo diz que o norte global, né, tudo no hemisfério norte, drena o talento do sul global. E a gente não está falando só de empregos com low skill técnico. Então, né, tipo, putz, low skill técnico, normalmente mão de obra mais barata. Mas a gente está falando de skill técnico maior mesmo, né? Coisas como, por exemplo, tecnologia, engenharia, ciência, que está sendo, sim, importado pelo norte global, do sul global, e a gente está se subvalorizando. Quando a gente poderia muito bem, é, por causa desse sistema, talvez se aproveitar um pouquinho melhor. Então, a gente só está, eu acho que, complacente ainda, porque a gente ainda se beneficia muito. Eu, por exemplo, me beneficio muito. Mas porque vivo ainda no sul global e recebo um salário de norte global, como se fosse júnior, mas para cá eu sou um sênior, né? Então eles realmente têm uma subvalorização que eu tô complacente porque ainda assim eu tô acima do mercado brasileiro, né? Em relação à renda. Mas que a gente poderia aproveitar um pouquinho melhor, porque a gente tem esse leverage, a gente tem essa vantagem e a gente não usa. Você tocou num ponto interessante, assim, porque dentro, assim, eu acho que existem subcategorias. Claro, norte global, sul global é um conceito, ok, tudo certo. Mas eu acho que existem subcategorias ainda que estão sendo criadas e que estão extremamente bem difundidas e que elas seguem ao mesmo conceito do sul global e do norte global, que é, por exemplo, o caso de Portugal. Portugal, é, É por, o sul da Europa. por diversas razões, existem tabelas que aqui tudo o salário vai ser menor. Já é tabelado isso. Uma vez eu participei até de um processo seletivo que ele mostrava, tá, mas se você mora em Portugal, esse é o seu range que você pode ter. Esse é o máximo que você vai ter. E nem chegava no mínimo de outros países. E a gente aqui não tá entrando em questões de tipo, o custo de vida, capacidade, nada, a gente não entra nisso. É simplesmente pelo fato de você tá em um determinado lugar e que isso e que empresas e pessoas e governos e instituições elas se beneficiam dessa dinâmica, né? O Pô, tanto de... legal pra mobilidade social isso aí. Oi? É ótimo para Muito mobilidade legal. social isso, né? Porque você É, não precisa ótimo. preocupar, não. O cara tabelou seu negócio. E é pra tudo, gente. É tudo tabelado. Assim, é complicado. A gente pensa muito nisso, cara. Acho que essa. Cara, como que é o nome? Puta, eu tô retardado hoje, acho que eu dormi meio mal. Mas essa coisa do. Tipo, não. Cara, como que a gente não consegue mudar essa confiança por trás das instituições também? Tipo, como que a gente chega para conseguir mudar isso, né? Como indivíduo? A gente tem falado muito sobre isso ultimamente, de tipo, não dá pra gente simplesmente tentar mudar agora se a gente não mudar a gente mesmo, sabe? Parece meio clichê, mas a confiança das instituições, ela é baseada no indivíduo, entendeu? Tipo, como que o cara se comporta culturalmente. Tipo, você quer o quê? Você quer ser senador hoje em dia? Você não vai ser, velho. Ninguém quer ser senador hoje em dia, entendeu? Ninguém quer se envolver com política, por exemplo. Quer mudar o sistema antes de tentar entrar nele, eu tenho essa sensação também. Mas ainda assim temos senadores, temos políticos. Exato. Esse que é o ponto, Tipo, tipo, beleza, você quer mudar, vai mudar uma lei. Como? Vamos, sei lá, tirar o presidente. Não, cara, vira você o presidente, entendeu? Você quer fazer melhor, sacou? É tipo uma coisa assim.
Acho que a gente não muda a gente antes de tentar mudar as instituições. Esse que é meu ponto. Total. Mas tem um ponto, assim, até falando sobre países e voltando um pouquinho a essa questão da internacionalização, né? Tem muito conceito que envelheceu, só que as em- muitos países, empresas e pessoas ainda consideram esse conceito que já tá velho, ainda como sendo vigente. Vou dar um exemplo. Uma dessas empresas, a empresa que eu comentei que se preparou para vir, uma empresa de tecnologia, um grande grupo de tecnologia do Brasil, que se preparou para o mercado europeu. Ele trazia muito na narrativa dele de que a Alemanha já não era essa potência tecnológica e de soluções mobile, enfim, de outras categorias que eles falavam que eram. Já estava muito atrasado em relação ao que estava sendo feito na China, por exemplo. O que é feito no Brasil em determinados setores. E por Uhum. que que ainda eles se beneficiam dessa narrativa? E por que que eles ainda utilizam essa narrativa de que não somos referência? Ah, porque o produto é alemão, o produto é alemão. Cara, eles se beneficiam da narrativa, né? Então, Narrativa, eu acho que é a keyword aqui. é, Eu acho que essa é a coisa, assim, tipo. A gente não. Acho que a gente não reflete muito sobre isso, não questiona muito isso, essas narrativas que a gente tem. E aí acaba que, porra, não muda nunca, entendeu? Porque a gente nunca questiona a narrativa e aceita a narrativa. E contar a história é a capacidade que a gente vai ter de tentar, talvez, mudar isso pros nossos descendentes, entendeu? o processo de venda ele parte da narrativa, né? Essa Total. contextualização, é tudo aquilo que você constrói, que você elege como sendo o principal ponto de destaque que você vai trazer para aquele contexto e para aquela história. E qualquer processo de internacionalização, ele passa muito forte por isso, porque como que você vai rapidamente, seja um investidor, seja um cliente, seja um comprador, contar que você tem um produto que vem do interior do Pará, sabe? Assim, cara, a pessoa nem sabe o que que é Pará. Uhum. Como é que ela vai saber qual que é? Então, a gente precisa contextualizar isso, parte da gente, isso parte do nosso, sabe, do Ah, nosso povo conhecer o Brasil, estar seguro, é, antes de sair falando merda na internet. cara, assim, e acreditar na narrativa estrangeira de que o Uhum. outro país é melhor ou Uhum. superior do que a gente, sendo que não, talvez Ah, isso já não seja verdade. E o que que é ser melhor ou pior, sabe? Assim, em que sentido também? Não sei se os países hoje em dia eles são capazes de ter, claro que existem os polos, enfim, de cada país. Mas não sei se o país hoje em dia ele pode ser considerado como uma unificidade e uma excelência de uma única coisa. Cara, talvez existam pequenos grupos que têm uma potência tão grande como o país teria, né? Então, enfim, acho que está um pouco mais disseminado hoje em dia, um pouco mais descentralizado e ah. a gente precisa entender como é que está funcionando o jogo. E uma última pergunta, Nath. Como que você acha que está sendo o jogo está sendo visto hoje em dia? Principalmente dessa sua ótica binacional, assim, Brasil, Portugal. Para onde que você acha que está indo hoje, principalmente inovação? Eu saí um pouco desse ecossistema faz uns meses. É, sendo muito sincera, é, a vinda de empresas brasileiras para Portugal, eu tenho muitas dúvidas se é um, um negócio vantajoso. Se você busca um lucro rápido e muito alto. Uhum. Se você busca outras coisas, acesso, sei lá, início de mercado, no mercado que fala a mesma língua, começar a expandir para a Europa, outras questões, acho que faz sentido. Mas o que eu vejo muitos
uma oportunidade gigantesca que está sendo sim explorada muito é o inverso. Eu tenho visto muita empresa portuguesa saindo de Portugal, que é um mercado relativamente pequeno e muito tradicional. Outro dia eu vi uma pesquisa que falava que 70%, 75%, eu acho, das empresas de Portugal, da força empresarial portuguesa, é familiar. Gente, isso fala muito como Portugal faz negócio, né? Então é com Opa, base na confiança, é com base nas trocas de relacionamento que as pessoas já conhecem. Então, como que você atua dentro desse cenário? Como você empreende dentro desse cenário? É muito limitado. Então, naturalmente, o esforço de ir para o Brasil, de explorar um mercado que é gigante e que tem sim potencial de crescimento muito grande, tem chamado um pouco mais de atenção dos portugueses. Eu tenho visto um pouco mais essa dinâmica. interessante. Voltamos a 1492. É muito cíclico, né? Ô, Nath, Sempre cíclico. muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou pra gente. A gente sabe que nem sempre é fácil, principalmente com o fuso horário. E, pô, tô muito feliz que a gente conseguiu conectar e fazer esse episódio. Também fiquei super feliz e ó, acho que tá indo tudo. Vocês estão arrasando aqui. Que eu puder também ajudar sempre, vou estar aqui do lado, vou estar aqui trazendo uma visão otimista sobre o Brasil, mas também contando como acontece, desvendando um pouquinho enfim, tudo aquilo que é o nosso país, né? Eu acho que o patriotismo tá aqui na gente. Prazer, Bom, gente, foi ótimo. olha, fale por você sobre o seu patriotismo, tá bom? A gente compartilha. A gente compartilha, né? Eu sei. Bom, obrigado, Nath. Obrigada, gente. Obrigadão, Nath. Ansioso pela parte 2, que depois temos mais coisas que falar. Nossa, muito Hoje, mais. hoje foi um pouco corrido, mas obrigado novamente por me botar no jogo, né? Agora é um agradecimento público. E é isso. E a mensagem aos nossos ouvintes é que tirem os portugueses para louco um pouquinho, tirem os gringos para louco. Tenham mais confiança de dar no meio do dedo dele também, que isso vai te ajudar a ganhar mais dinheiro e ser mais feliz. Tá bom? Total. Beijo, gente. Fiquem bem. Grande beijo, até semana que vem.